agora mesmo pelo Carioca, só que o Vasco tem nessa condição aí também a Copa do Brasil. O primeiro desafio será o clássico 2 milhões com o Flamengo. Rodolfo. Fábio Carille tem muito trabalho pela frente para levar o time ao caminho das vitórias. O primeiro desafio é contra o Flamengo no sábado. E a missão não será fácil, já que terá que quebrar um jejum de 7 jogos sem vencer o rival. A última vitória foi por 1-0 no Carioca de 2023. Além disso, no estadual, o Vasco vem de 2 empates e uma derrota no clássico com o Fluminense. Mesmo assim, segue em terceiro lugar com 14 pontos. Uma vitória deixa a equipe mais tranquila para conseguir a classificação para a semifinal. Para o clássico, o Coutinho já voltou a treinar em campo, mas o clube ainda trabalha com cautela no retorno do jogador. Lucas Oliveira também segue como dúvida. As próximas semanas do Vasco serão agitadas, já que o Cruz Maltino ainda terá a Copa do Brasil, onde enfrenta o União de Rondonópolis na próxima terça. E que com as novas regras, em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. A temporada vascaína está começando, com importantes decisões pela frente. Olha, eu já passei por isso e agora é a sua vez. Eu já vi ele com a camisa do Botafogo treinando. E ele não foi pro Botafogo. Mas não foi a gente tá isso, falando não. como ficou essa treta do Rony. Quem perdeu, conta, Pedrosa, porque a gente sabe que o nosso público de TV às vezes não tava trabalhando, não viu essa treta toda. O que rolou ontem? Vou contar rapidamente, que são muitos capítulos, tá? Na quinta-feira à noite, o Rony já estava acertado com o Atlético Mineiro. Inclusive, o Venê trouxe essa informação de forma correta, tá? O Venê em nenhum momento errou, como as pessoas falaram. O Venê trouxe a informação de forma correta. O Vasco já dava na quinta-feira à noite o Rony como jogador do Atlético Mineiro. Estava acertado de clube para clube, o jogador já tinha dado de acordo e tudo mais. Só que o interesse do Vasco pelo Rony tem mais de um mês. Mais de um mês que os dirigentes do Vasco ligam para o staff do Rony, querendo o Rony. O Vasco nunca se colocou em leilão. As pessoas que tentaram criar ontem uma narrativa de que o Vasco tentou atravessar o Atlético Mineiro é mentira. O Vasco não tentou atravessar o Atlético Mineiro porque o Vasco não tem grana para competir financeiramente com o Atlético Mineiro na proposta. Falaram que cobriram a proposta. Mentira também. A única coisa que o Vasco fez foi, na sexta-feira, recebeu uma ligação do staff do Rony dizendo que o Rony gostaria de jogar no Vasco e não no Atlético Mineiro. E o Vasco, obviamente, por todo esse interesse, por todo esse esforço que fez nesses últimos tempos, falou, beleza, a gente vai te oferecer aqui um contrato de 3 anos com mais um renovável, em caso de metas batidas, e estamos certos com o jogador. Mas o Palmeiras já tinha dado a palavra ao Atlético Mineiro. E aí foi aí que veio a Leila Pereira, em entrevista ao GE, e disse que o Rony não sairia do Palmeiras se fosse para qualquer outro time sem ser o Atlético Mineiro. O Vasco, nessa história toda, ele também foi surpreendido por conta da ligação do staff do Rony. E gostaria de ter o jogador? Muito, cara. Ele gosta muito dele. O Vasco precisa desse jogador. Hoje o Vasco não tem nenhum jogador que faz o que o Rony faz, nenhum à disposição. Então, assim, obviamente seria um bom reforço. Mas nessa história toda, o Atlético Mineiro sempre esteve à frente, porque de clube para clube sempre esteve alinhado com o Palmeiras. O Vasco não chegou nem a fazer a proposta oficial ao Palmeiras, como muita gente disse. Então não teve tentativa de atravessar. Teve uma vontade do jogador, que o pai dele, empresário, pai de criação, é vascaíno, que o Pedrinho insistiu muito junto ao staff dele para ele jogar no Vasco, mas isso antes dessa história toda. Na sexta-feira o Vasco se surpreendeu, beleza, fechamos com o jogador. E agora? Teve muita gente que deu que ele já estava a caminho do Vasco, e ele não esteve perto do Vasco, porque o Vasco nunca conseguiu acertar com o Palmeiras. Então, assim, a novela foi mais ou menos essa. E para ser sincero, foi até bom pro Vasco da Gama, porque se a gente for parar e analisar, eu acho que o valor que o Atlético Mineiro vai pagar pelo Rony, para mim não vale, tá? O Atlético Mineiro vai pagar 6 milhões de euros para ter o Rony num contrato de 3 anos. Eu, particularmente, acho que se for para investir esse valor em um jogador, eu acho que o Vasco da Gama poderia buscar um outro atleta. Eu não estou dizendo que o Rony não iria agregar. Não iria agregar. Iria agregar, sim. O ponto é o seguinte, estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de tanto dinheiro no mercado. A gente sabe disso, inclusive está tendo dificuldade. Aí você pegar 6 milhões de euros, contratar o Rony, que a gente sabe, a gente conhece já o futebol do Rony. A idade avançada, vale a pena? No meu ponto de vista, não vale a pena. Então que ele deixe... Venê, e você, o teu raciocínio está perfeito, porque esse é o raciocínio do Vasco. Você lembra que o Vasco fez uma proposta de 7 no Bruma, fez uma proposta de 7 no Brian, mas nunca fez a proposta de 7 no Rony. Porque na cabeça deles também não valia. Não vale. Entendeu? Não é que o Rony não seja um bom jogador, não é que o Vasco não gostaria de ter o Rony. É que fazer esse esforço financeiro pelo Rony não estava nos planos do Vasco. E no mercado tem
É a idade, tudo isso. conta para você começar a ter um valor. Ele tem uma idade que começa o valor a cair, é super natural. Isso não é desprestigiar o jogador, é como o mercado se Agora, comporta. você foi muito bem quando você mencionou que não é a primeira vez que o Rony faz esse auê todo aí, né? Não é. Essa bagunça Ele já toda no apareceu com a mercado. camisa do Botafogo, treinou e não foi pro Botafogo. A postura dele em relação ao Fluminense também foi péssima. O Vasco continua no mercado de transferências para finalmente conseguir reforçar o seu setor ofensivo. A prioridade da diretoria, claro, são os lados do campo, mas não vem conseguindo sucesso em suas investidas. Bruma e Brian Rodrigues recusaram, enquanto Rony, que estava próximo, foi para o Atlético Mineiro. Mas a busca continua e, apesar da mira estar para os lados do campo, um jogador de área não está descartado. Por isso, segundo o jornalista Carlos Mion, o Vasco fez uma consulta ao atacante Daverson, do Galo, nos últimos dias. Sem nenhuma proposta oficial, Vitória e Ceará também procuraram o clube mineiro. Daverson tem uma bonita história junto ao Vasco da Gama, mesmo nunca tendo jogado no clube. O jogador participou do futsal do clube quando menor, mas seguiu outros rumos na carreira. Diversas vezes ao longo dos anos, o atacante revelou que é vascaíno e que o maior desejo da sua carreira é jogar no seu time do coração algum dia. Esse pode ser o momento. O Barcelona está pronto para avançar na contratação de Ryan, jovem promessa do Vasco da Gama. Segundo o jornalista Ekren Konur, o clube espanhol acompanha a evolução do atacante há anos e pretende aproveitá-lo sem custos, já que seu contrato com o Gigante da Colina termina no final de 2025. Com isso, Ryan poderá assinar um pré-contrato em breve e deixar o Vasco de graça. O interesse do Barcelona não é recente. Deco, ex-jogador e atual diretor do clube, já havia indicado a contratação do garoto quando ele tinha apenas 16 anos. Agora, com 18, ele pode estar próximo de dar um grande passo rumo ao futebol europeu. Os números de Ryan, do Vasco. Ryan é uma das maiores promessas da base vascaína e acumula bons números desde as categorias inferiores. Sua velocidade, habilidade num contra um e faro de gol chamaram a atenção de grandes clubes, incluindo o Barcelona. No time profissional do Vasco, Ryan já mostrou potencial, e sua saída sem custos representaria um duro golpe para o clube, que poderia perder uma joia sem qualquer compensação financeira. A torcida cruz-maltina agora aguarda para ver como a diretoria lidará com a situação e se conseguirá garantir a permanência do atacante ou, ao menos, uma negociação vantajosa.